Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em mais um episódio super especial com o nosso querido amigo, meu querido amigo Marcos Vinícius Fonseca, né, CEO de uma empresa revolucionária aqui no estado da Bahia, a Consiste. Vamos falar muito sobre ela. Antes disso, eu gostaria de agradecer a audiência de todos. Deem o seu joinha, entrem aí no nosso site e aí e participem de forma ativa de nossos podcasts promovidos aqui pela UniACB, a nossa Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. A UniACB, com esse projeto que traz educação empreendedora para o empresariado baiano, vem desenvolvendo, Marcos, já há algum tempo, podcasts com figuras proeminentes aqui da nossa sociedade empresarial baiana, sempre trazendo novidades, dicas, informações, abrindo conceitos, como hoje certamente teremos a oportunidade de ouvi-lo. E aí, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma rápida leitura e rápida mesmo, porque o currículo desse homem é fantástico. Marcos Vinícius, ele é pós-graduado na Universidade de Nova York, apaixonado por inovação, engenheiro eletricista de formação, CEO da Consiste Consultoria e Sistemas, uma empresa que já tem 40 anos no mercado, distribuindo e implantando soluções de gestão e informação em mais de 1.270 empresas, não só do Brasil, mas também de fora, inclusive contratado pelo governo americano para implantar, com a queda, na época da queda do Muro de Berlim, em 1989, 90, né, todo o sistema de informação do governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, na África. Então, a gente está falando com uma empresa que tem no seu DNA a inovação, e cada vez que nós nos encontramos, e nos encontramos com uma certa frequência, sempre passando por novas e grandes atualizações. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer imenso estar aqui com você hoje. E o microfone é seu. Fale um pouco para os nossos telespectadores, os nossos espectadores aqui da nossa aula aberta da UniACB. Adriano, muito obrigado pelo convite. Essa é uma casa que corre nas minhas veias já há muitos anos e eu não esqueço quem me ajuda e não posso começar uma conversa desse tipo sem colocar esse momento lembrando de duas pessoas que já se foram e que marcaram muito a minha relação com essa casa. Uma, Nelson Brandão. Sim. Nelson Teixeira Brandão. E o outro, Márcio Gaurão, que também já se foi. Pessoas generosas, que me ajudaram muito. Uma outra é também dividir essa responsabilidade com algumas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que é Moisés Bastos, que também comigo fundou a Consiste, e com Jorge Ramalho. E dedicar também esse momento a dois outros homens importantes na minha vida, um que foi presidente dessa casa 2 vezes, que é Eduardo Moraes de Castro, e meu filho, que eu acabei de falar, que é Marcos Vinícius Machado Fonseca. Estou aqui para fazer o meu melhor. Tomara que eu atinja. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre Marcos Vinícius, né? Onde você nasceu, como foi que você chegou na engenharia elétrica, como é que isso trilhou o seu caminho para que pudesse chegar nessa solução chamada XTR da Consist. Bom, eu nasci num lugar que eu não conheço, só fiz nascer. Eu nasci no Ceará. Meu pai falava que era um acidente geográfico, meus pais já se foram. Moramos no Rio, minha irmã nasceu, depois viemos para Salvador. Segundo meus pais, eu sempre fui uma criança muito inquieta, dei muito trabalho e o desafio deles era manter o meu dia a dia ocupado. Tive o privilégio de estudar no Vieira, foi uma boa escola,
Tenho duas sugestões, conversarmos há pouco. Eu acho que o Vieira pecava em ensinar a relação com o dinheiro e a relação com o sexo. Essas duas coisas fazem falta na vida de qualquer um. Dinheiro é sujo, o camelo, passar pelo buraco da agulha, e o sexo é pecado. Na realidade, um é bom e o outro é melhor ainda. Por que eu fiz engenharia elétrica? Porque quando eu era pequeno, eu atormentei os juízos de meu pai e ele me deu um jogo chamado Engenheiro Eletrônico, da Philips. Sim. E aquilo foi determinante. Depois eu descobri que já era engenheiro formado, fiz o curso muito rápido, em 4 anos e meio, mas no segundo semestre eu descobri que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas eu tive um pai que sabia me conduzir. Uhum. Ele descobriu que eu era impossível de ser controlado, então ele me conduzia. No segundo semestre eu tomei consciência que não era aquilo, mas foi muito bom ter feito engenharia. Engenharia me deu 4 coisas: lógica, os 3 eixos cartesianos, a planilha e a certeza que eu não quero ser engenheiro. E aí descobri informática e me encontrei. Por quê? Porque quando eu era engenheiro eu descobri que eu ia ser um mero trocador de placa. Claro que eu estou sendo xiita na colocação. E na área de informática você podia criar. E foi isso que aconteceu. Eu era engenheiro da Telebahia, a quem eu devo muito. Telebahia? Eu não esqueço quem me ajuda. Surgiu a oportunidade de eu voltar a morar nos Estados Unidos. E quando retornei, e retornei de uma forma muito consciente, esse é o meu país. Daqui a pouco voltaremos a falar da importância do Brasil na minha vida. Escolhi meu sócio, nem ele sabia. E contei na época para o chefe que eu tive, que ele ainda era chefe de meu sócio, que eu ia montar uma empresa e que Moisés ia ser meu sócio. Ele disse: poxa, Marcos, a sua transparência é um diferencial. E é assim que nós temos conduzido o dia a dia da nossa empresa. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Eu adoro o que eu faço. E foi exatamente esse extra que nos inspirou a criar o XTR, que são as consoantes da palavra extra. Uhum. X de multiplica, T de tempo e R de resultados. O E é de educar. O A é de atitude. O homem que sabe faz. Tudo começa e termina nas pessoas. E por que extra? Porque extra é a mesma palavra em inglês. E nós temos que pensar grande. Ao longo desse tempo, nós descobrimos que pensar não é para muitos, infelizmente. No Vieira, eu não fui educado a pensar, eu fui educado a decorar. Sim. Fiz um curso na Escola Superior de Guerra sobre inteligência e descobri que pensar dói. Dá trabalho botar o sangue para cima. E segundo, dói mais não pensar. E o terceiro, quando alguém pensa por mim, não pensa para mim. Você não tem opção. Como é que surgiu o XTR? Estávamos começando a empresa, meu pai me deu 3 conselhos, os 3 conselhos deram errado. Meu filho, sente aí. Diga, pai, vá por sua cabeça. Não estou entendendo. Eu lhe dei 3 conselhos, foram 3 tiros na água. Eu fui treinado para tomar conta do dinheiro dos outros. É diferente quando você toma conta do próprio dinheiro. Vá por sua cabeça. Cheguei na empresa, falei com Moisés, ele olhou para mim e disse: nós vamos fazer o quê? Deus sabe. E aí descobrimos o óbvio, que infelizmente continua vivo. As empresas não têm as informações que precisam. Elas vivem um achômetro, um achismo, um fazejamento. Algumas têm um arremedo de ERP, outras têm um ERP. E o que é um ERP? Enterprise Resource Planning. Eu brinco. ERP é o registro do passado. O ERP olha para dentro e para o passado da empresa. A nossa solução olha para fora e para frente. Certo. É um diferencial gigantesco. E qual é o conceito por trás do XTR? São 3 palavras que terminam em ação para gerar ação. O primeiro, informação. Ter o Brasil em segundos na palma da mão. Gerar conhecimento, gerar inteligência. Às vezes em milésimo de segundo. Né? Sim. É muito rápido. Sim. O segundo, comunicação. É uma máquina de gerar negócios e criar oportunidades. E o terceiro, educação. A cultura da empresa formatada. Toda organização tem cultura, formatada quase nenhuma. E qual é a diferença do dono de empresa para o empresário? O dono de empresa cresce só até aqui, o tamanho dos braços. O empresário transcende.
Para transcender tem que delegar. Para delegar tem que ter padrões. Nós temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe que acredite, temos os melhores. E eu pedi que eles viessem até aqui. Então eu trouxe eles comigo. Olha só. Foi. Eu trouxe a cabeça deles. Que legal. Aqui são os diferentes cabeças que trabalham conosco. Oh, meu Deus, que bacana. Tem que fazer diferente. Aqui estão eles. Perfeito. Acho que você nunca Nunca. pensou em entrevistar tanta gente junto. Que maravilha. Então, para cada pergunta, uma resposta. Que maravilha. Parabéns, parabéns. Tá vendo como, né, Marcos Vinícius é um ser diferenciado. Parabéns pela homenagem à equipe. E nós não somos nada se não estamos cercados de pessoas em que confiamos e delegamos. Parabéns. Vou usar isso à parte para dizer algumas coisas que nos norteiam na nossa empresa. Na entrada da nossa empresa tem uma placa. Uhum. Manicômio. Não insista. Uhum. Estamos cheios. Eu já vi isso. O único normal sou eu. Uhum. Outra, que dizemos diuturnamente. Não tem que ter medo de errar. Quanto mais rápido você erra, mais rápido você conserta. Você não consegue fazer nada novo sem errar. E cabe a pergunta. Qual é a melhor nota de 0 a 10? Você sabe? Não posso. Eu diria, sem pensar, no 10. 10 é o maior. É. A melhor é 8. É. Você passa por média igual quem tira 10. É. Só que 10 é caro. Noite mal dormida, taquicardia, hemorroida, câncer. Uhum. Nós queremos fazer bem feito. Nós Certo. não queremos fazer perfeito. Uhum. Porque existem 3 formas de escravidão branca. Uhum. Perfeccionismo, puritanismo e academicismo. A teoria diz isso. Está funcionando? Então vamos mudar. As favas, aquela teoria. Uhum. Por exemplo, é muito comum as organizações funcionarem assim. Estratégico, tático, operacional. Ok. Aí eu digo, eu vou estudar isso. Porque sempre me incomodou. Vamos sair do dia a dia. Isso vem do esquema militar, que as empresas copiaram. Uhum. E de onde é que veio esse esquema? De uma pessoa chamada Frederick Taylor. Taylor e Fayol. Taylor morreu em 1915. Nós estamos estudando Taylor. Porra, tem alguma coisa errada. Vamos fazer um estátua, homenagear e vamos esquecer Taylor. Uhum. A vida são 5 palavras. A primeira é tempo. Deus dá o mesmo tempo a todo mundo. O que cada um faz é que provoca a desigualdade. A segunda é uma coisa mágica. Ou a riqueza. Pois é. A segunda, algo que temos, que construímos, eu e você, e que é muito difícil. Confiança. Sim. Sem confiança não existe nada. Uhum. Terceiro, servir. 4 perfis. Tem pessoas que nasceram para servir, valem ouro em pó. Tem pessoas que não vão servir nunca, acham que tem o rei na barriga. Tem pessoas que só vão servir se tiver uma câmera, um celular filmando. Só serve para aparecer. E tem aquelas que descobrem o prazer em servir. A quarta, velocidade. O sucesso adora velocidade. Aí você volta para aqueles 3 níveis. Tem que subir e descer. O que é que nós temos aqui? Aí, desculpe. 2 níveis somente. É um local, o XTR, que todos alimentam e todos são alimentados. Uhum. E quanto mais rápido, maior é o sucesso. O sucesso adora a velocidade. E a quinta, na minha opinião, a mais fascinante palavra, que é vaidade. Uma palavra usada para ferir. Você é vaidoso. Todos somos e muito. Da hora que nasce à hora que morre, nós queremos chamar atenção. E só tem 3 formas. Fazendo certo, que dá um trabalho danado, fazendo errado e o mais fácil, não fazendo. Então você não fez, eu sou seu chefe e digo, Adriano, por que você não fez? E você ainda se sente homenageado, porque o nome que você mais gosta de ouvir é o seu nome. Uhum. Quer dizer, nós temos que mudar uma série de coisas para ocupar mais espaço, quer no bairro, em Salvador, na Bahia, no Brasil. Esse é o nosso desafio, é mudar todo dia, todo o tempo. É fácil? Não. Mas não tem opção. Ou muda ou morre. Adapta-te ou não sobreviverás. E voltando para o conceito de trabalhar em equipe, não esquecer uma frase genial da nossa Bahia. Sozinho, me permito, nem corno a gente é. Ninguém faz nada sozinho.
O seu modelo, modelo adotado pela Consiste nessa relação de equipe é muitíssimo interessante. E numa das nossas conversas, você me apresentou quando um novo funcionário chega, você tem todo um formato de apresentação dessa pessoa no negócio. Fale um pouco sobre isso. Vou começar com o primeiro chapéu nosso. Tá velho, mas eu adoro, porque aqui é história. Veja aqui de um lado dele, tem aqui, ó. Consiste noite e dia, 24 horas. Servir. Está à disposição. Isso faz uma diferença. Sim. O seu sucesso é o nosso compromisso. Não tem outra forma. Esse aqui é de apagar incêndio. Se você tem medo de problema, meu amigo, tá no lugar errado. Esse aqui é de Indiana Jones. Mover pedras. Perfeito. E daqui a pouco eu chego nos demais. Perfeito. Como é que acontece? Quando alguém entra na nossa empresa, nós damos a ele uma pílula. Se ele gostar de chocolate, uma barra de chocolate que tem 200 gramas. Qual é a ideia disso? Que ele, ao consumir aquilo, ele internalize o nosso modus operandi. Isso começou com 4 folhas. Foi para 20, 60, 120. Hoje temos quase 200 folhas. E nós queremos que aquilo passe a fazer parte da corrente sanguínea. Tivemos a ideia, temos formas. Cada página desse material tem um layout diferente. Cada capítulo tem uma cor. Aquilo parece uma revista em quadrinhos. Para que ele não queira parar de ler. O que acontece? Ele começa a ler aquilo, começa a perceber, e de repente ele fala assim, meu Deus do céu, isso é uma lavagem cerebral. E sim, por que não? Eu, daqui a pouco a gente fala de Brasil, optei por não falar mal do Brasil. É o meu país. Sim. Quando o cara começa a falar mal do Brasil, sabe o que eu falo? Pega o avião e vai embora. Se é Lula, se é Bolsonaro, se é uma terceira via, tá lá no hino, morrer, mas eu não morro só pelo Brasil. Certamente eu morro por ele. Eu vivo por ele. Estamos aqui para quê? Para melhorar isso. Só que nós temos um desafio interno gigantesco. Porque um dos mais famosos governadores que a Bahia teve, Otávio Mangabeira, conhecido pelas suas frases, tem 2. A mais famosa, pense no absurdo, a Bahia tem precedente, e a mais cruel. O baiano gasta 200 para não ganhar, deixar outro ganhar 100. Eu mudei, eu adaptei para virar rima. O baiano gasta 1 milhão para não deixar outro ganhar um tostão. O baiano não ajuda o baiano. O baiano só reconhece o baiano depois que ele sai e tem sucesso. Se Microsoft fosse uma empresa baiana, não tinha se tornado o que ela é. Voltando para as pessoas. E a pergunta é, como fazer para que isso ocorra nas veias? Transformamos em algo que desde quase quando nascemos, fazemos. Transformamos num jogo. Então, a partir do 4º dia, o indivíduo senta na frente do computador e randomicamente, aleatoriamente, as perguntas vão vindo. E ele vai respondendo, e você aprende por repetição. Só que nos dias 35, 55 e 80 tem testes. Certo. E se a média não for 8, o próprio sistema diz, essa pessoa não nos atende. Certo. É assim que funciona. E tem funcionado muito bem. E o que nós vamos fazer? Vamos transformar isso num embaixador nosso. Nós vamos levar isso para uma parte do nosso portal para que qualquer um, a qualquer momento, quer alguém que queira vir trabalhar ou quer alguma empresa que queira fazer um espelhamento, possa viver essas experiências. Olha só. Eu vou pedir depois que você nos passe um vídeo muito interessante que você já me mostrou mais de uma vez, mostrando essa participação na veia da empresa no funcionário, em que nos momentos mais inusitados, né, ele poderia estar pensando em qualquer outra coisa, mas pensa na Consiste. Aquele vídeo da sua técnica Graziella fazendo um voo de asa delta. Isso. Né? E aí eu gostaria que você me passasse para a gente dar uma editada e colocar isso, claro, que é muitíssimo interessante. A gente tem que reverberar isso e ter orgulho, né, de ser uma empresa daqui do nosso estado que produz algo tão novo, porque falando um pouco da Consiste, a capacidade que a Consiste tem de gerar informação
através do cruzamento de tantas fontes distintas, num mundo em que está tudo muito fácil, você não precisa nem mais pensar, né? A inteligência artificial faz com que você mal, às vezes, faça uma pergunta e ele termina até lhe corrigindo e lhe dando a resposta que você quer, mas você já vem exercitando isso já há três décadas, ou Nossa empresa fez agora 40 40 anos. anos já, né? E o que consiste a Consiste? Fale um pouco sobre o que é esse negócio. Eu acho que cabe até dar um meio passo atrás e dizer por que nós montamos a empresa. Uhum, Primeiro, para realizar os nossos sonhos. E o segundo motivo, para ter o que fazer a partir dos 50 anos. A sociedade brasileira é perversa. A partir dos 50, 60, você vai ter dificuldade em se recolocar. E quanto vale a sua experiência? uhum, Vale ouro em pó. E nós temos que fazer um misto. O que é uma grande empresa? É alguém que tem muito cabelo ou pouco cabelo junto com alguém que está começando sua vida. certo. E oxigenar as duas coisas. É assim que nós temos conduzido o nosso dia a dia. E não é fácil. Uhum, E, sobretudo, no momento em que o nosso país vive. Mas, quando eu voltei dos Estados Unidos, a palavra que mais eu ouvi era crise. certo. Eu bloqueei essa palavra. Uhum. Você tem duas opções na vida: ou trabalhar para alguém, Da crise crida. pois é, ou trabalhar para alguém, ou trabalhar para você. Uhum, Se você trabalha para alguém, você dorme bem. Se você trabalha para você, você come bem. Mas nunca mais você vai dormir bem. É um filho que você teve e que você vai ter que cuidar ad eterno. é verdade. Voltando para Consiste, uma empresa que gera dados que são transformados em boas informações. No mundo de informações manipuladas, dados manipulados, fake news, coisas que a gente às vezes está vendo o vídeo sendo, né, o deep fake, salvo engano, em que você vê uma pessoa dizendo uma coisa que não está dizendo, né? Como foi para você e a receptividade desse negócio nesses 40 anos junto às empresas, né? Um delicioso desafio. Eu imagino. No mundo que todo mundo quer tudo pronto, Adriano, né? Na mão. Adriano, se você quer ter resultados a curto prazo, plante legumes. Resultados a médio prazo, plante árvores. Resultados a longo prazo, eduque os homens. Perfeito. Criar uma cultura leva tempo, envolve pessoas. Uhum. Algumas reações que nós conseguimos listar que quase sempre acontecem quando a pessoa vê o XTR pela primeira vez. A primeira reação é essa. Ele fala que está com frio. Mentira. Ele está com medo. Bloqueio mesmo. Bloquear. A segunda reação é essa. Se a primeira é para se proteger, a segunda é para não se comprometer. Uhum. A terceira é essa. Uhum. Vou rezar, vou perder o emprego. Uhum. E a quarta, perguntar sobre os anéis de Plutão. Plutão não tem anel. Uhum. É Saturno. Ou seja, aqui está meio copo d'água. O que eu vou fazer? Vou procurar o que falta. Não, está faltando a vírgula. Eu digo, amigo, está faltando a vírgula. Daqui a pouco vai faltar o ponto e vírgula. Como está atente? Ah, mas você vai esperar o mais que perfeito? Uhum. Vai começar nunca. Uhum. Agora eu lhe pergunto. E se seu concorrente tiver e você não tiver? Uhum. Que tal o teu Brasil em segundos na palma da mão? Hoje nós temos a maior Big Data sobre o Brasil. Oh. São mais de 1.177 fontes públicas abertas. Quando eu conheci era um pouco mais de 600. Impressionante. Praticamente dobrou. E nós achamos que o XTR é hoje 5% do que vai ser. Se você disser assim, Marcos, algum cuidado especial? Sim. Na roda gigante lá em cima, é mais alto, é mais frio, os ventos são mais fortes e a queda mata. Nós estamos aqui para quê? Para melhorar esse mundo. Não tem outra opção. Marcos, eu não quero aparecer. Por quê? Porque na nossa cidade, no nosso estado, sucesso é ofensa pessoal. Uhum. E nós temos que nos ajudar muito mais. E aí eu pergunto,
para você e pergunto a todos. Quando foi a última vez que você fez um elogio a alguém? É. Quantos amigos você tem? Uhum. O elogio é uma bomba relógio. Uhum. Qual é o conceito por trás? Ao ouvir um elogio e estar lá nos nossos princípios empresariais, faça 3 coisas. Acolha, agradeça e esqueça. Ó. O elogio não é a você, é o que você fez. Porque você, como qualquer um, não é perfeito. Aquele fato é criar uma reputação de que naquele assunto você é um expert. Só que as pessoas só querem fazer o que fazem bem feito para receber elogios. Uhum. Quando a vida é muito mais. Uhum. Tem que se expor, Uhum. tem que pedir perdão, tem que pedir por favor. Uhum. Ok. E quem é o seu público hoje no XTR, Marcos? Eu vou dar algumas respostas. Sim. Nós temos listados dentro do nosso portal 31 segmentos. Todo mundo precisa todo o tempo daquelas 3 coisas: informação, Sim. ter o Brasil em segundos na palma da mão; comunicação, uma máquina de gerar negócios e criar oportunidades; e terceiro, educação. Isso é útil desde um profissional liberal que está começando a vida a uma multinacional que está vindo se instalar no Brasil. Certo. Por exemplo, inteligência, defesa e segurança. Temos tido uma exposição gigantesca a esses segmentos. E o que temos ouvido das áreas de inteligência das forças, Marinha, Exército, que eles nunca viram nada parecido. Uhum. Esse mês ainda, nós já fomos aprovados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Olhe, nós estamos começando a colocar nossa solução nesse segmento em outros estados. Nós temos que facilitar a vida aqui. Porque as coisas são muito difíceis. Na minha opinião, e eu vou voltar a responder a sua pergunta, o nosso estado foi demitido 2 vezes. A primeira quando deixou de ser a capital. E todo mundo perdeu. E agora algo que todo mundo perde. Quem é que ajuda alguém aqui? Levanta a mão e diga, eu quero ouvir. Quantas pessoas, quantas empresas você ajudou? Uma das coisas que temos feito é liberar a nossa solução durante 30 dias para alguém que for fazer uma entrevista. Imagine aquele entrevistado que sente um entrevistador e mostra o quanto aquela empresa ele já conhece antes de ter sentado lá. Uhum. Certamente as portas vão se abrir muito mais facilmente. Eu não gosto de trabalhar para empresa pequena. Não é porque a empresa é pequena, é porque a cabeça daquela pessoa é pequena. Tudo é caro, tudo é difícil, ele só faz reclamar. 3 perfis. Empresas que têm dinheiro em caixa. Segundo, pessoas que pensam fora da caixa. E terceiro, pessoas da sua relação, porque tudo se encaixa. Onde é que estão as respostas? Na lista de WhatsApp. Sim. Sim. Vamos um pouquinho para a prática, né? Hipoteticamente, eu sou um produtor de queijos artesanais em Salvador. Ok. Uma coisa assim, meio que inusitada, porque eu realmente não conheço nenhum produtor de queijo artesanal em Salvador ainda, mas vamos dizer que esteja trabalhando com isso. Como é que o XTR pode me ajudar a aumentar a minha competitividade e chegar a um número maior de fornecedores e clientes? O olho é pobre, o olhar é rico. Uhum. As mulheres estão na frente da gente anos-luz. O que você quer dizer com isso? Essa situação que você traz de um fabricante de queijos artesanais se encaixa em qualquer situação. 3 básicas. Quem é o mercado dele, os clientes, Sim. quem são os concorrentes e quem são seus fornecedores. Perfeito. Imagine você ter isso em frações de segundo. Sim. Como é que faz? Eu vou fazer um primeiro exemplo. Fornecedor, me diga aí, um cliente seu. Vou entrar com esse dado no XTR e ele vai me trazer
todas as outras empresas que têm aquele perfil em frações de segundo. Isso. Outra forma, fazer um espelhamento. Como? Eu posso entrar na base de KNAIS, colocar isso e ele cruzar e gerar informação semelhante. Ou seja, todos os caminhos levam a Roma. O importante é você ter aquelas informações. Aí a pessoa fala assim, muitos, eu quero gerar lead. Quantos? 1 milhão. 1 milhão? Quantas pessoas você tem? Não, 2 pessoas. Você trabalha com o povo? 1 milhão? Como é que você vai atender 1 milhão? Ah, eu quero mais é que o mar pegue fogo. Adriano, a vida são 5 palavras, nós falamos em 4. Nós falamos em tempo, confiança, servir e velocidade. A quinta é a mais fascinante. Aquilo que eu já falei aqui, a tal da vaidade. Quer mais que o mar que pegue fogo? É por isso que o mundo está do jeito que está. Quanto tempo você leva hoje limpando a sua lista de WhatsApp, a sua lista de e-mail? E o WhatsApp está controlando a mão de ferro para que isso não aconteça. Hoje a nossa solução também utiliza esse recurso de WhatsApp para que você faça uma comunicação em massa sobre controle, quer com o olho da meta, tá certo? Quer você pagando, porque quando você paga, você reflete 2 vezes o que você vai fazer. Então, se você sabe o mercado, se você comunica com ele, e se você tem uma estrutura para acompanhar o processo, ou seja, você transforma aquela oportunidade num lead, o lead num prospect, o prospect num cliente. E muitos querem parar. Isso é pouco. Nós temos que transformar aquele cliente numa das melhores coisas da vida, que é o que nós somos, amigos. Estamos aqui para quê? Quanto vale? Não tem preço isso. Como é que faz? Você tem que conhecer aquele seu cliente no nível de detalhe tal que não seja absurdo você perguntar que dia você nasceu. E com o passar do tempo, fazer perguntas do tipo: grupo sanguíneo, relação com tabagismo, religião, por quê? Qual é o sangue mais difícil? É o O negativo. Acontece das pessoas ligarem perguntando: eu preciso de uma lista de tipo de sangue tal. Eu digo: eu vou lhe passar. São pessoas que liberaram. Quanto tempo leva para você dizer seu grupo sanguíneo? Frações de segundo? Quanto isso vai trazer de benefícios? Olha só. É sair da mesmice. Impressionante, impressionante. Estamos aqui com Marcos Vinícius Fonseca, CEO da Consiste, no nosso episódio da aula aberta no portal. E aí? Marcos, agora indo para outro caminho, né? Poder público. Sei que o XTR também tem ferramentas poderosíssimas para trabalhar a gestão pública. Eu, por exemplo, fui usuário de uma informação gerada pelo XTR, que era o do levantamento, por exemplo, de todos os convênios e contratos realizados por uma determinada prefeitura nos últimos 20 anos e em que status esse convênio, esse contrato, muitas vezes o prefeito nem sabe está. Então, ações como essa, ações como, por exemplo, acesso que está lá, você fazer um levantamento do patrimônio de um determinado candidato opositor a você no processo das eleições, das próximas eleições, né, a partir de informações públicas, né, registradas no TRE toda vez que ele se candidatou. Então, isso é uma informação interessantíssima para ver como é que se dá essa curva de patrimônio dele, por exemplo. Então, são informações, são dados que você pode transformar em excelente informação produzida por você, que não necessariamente está presente em alguma fonte secundária, em alguma revista, algum estudo. O estudo você faz. Então, fale um pouquinho sobre essa possibilidade do uso do XTR no ambiente público. Nós temos uma vertical, como eu disse há pouco, são 31 verticais, nós estamos começando a fazer a 32ª. A 32ª vai ser sobre a economia do mar. Uhum. Essa chama-se política, políticos e governo. O político, quando vê isso, ele se transforma. Política,
políticos e governo. Mais uma vez, o exercício do olhar. Uhum. O político quer duas coisas: ser eleito e se manter eleito. Uhum. E ele tem duas moedas: o voto e o dinheiro. Eu acho que ao longo desse tempo eu devo ter tido contato com talvez 280, 300 políticos. Eu não sei se eu encontrei 5 que de uma forma muito clara falaram sobre o amor ao país. Eles não estão preocupados com isso. E isso é muito triste. A nossa solução é útil para a gestão e para uma eleição. Todo o tempo. Imagine você por exemplo, todas as cidades, todas as empresas que tem naquele local. Mas você não tem só as ativas, você tem as baixadas, inaptas, nulas e suspensas. Se eu sou iniciativa privada, eu quero só as ativas para vender para ela. Mas se eu sou o governo, eu tenho que ter tudo. Porque se eu entendo o passado, eu não repito. Certo. Eu tenho que ter uma relação com o meu eleitorado, com aqueles cidadãos, seja eleitor ou não, para dar um show. Eu tenho que ter uma comunicação constante. Eu tenho que ter um medidor para saber as carências, para me dizer onde é que eu estou indo bem, onde é que eu preciso melhorar. Eu tenho que ter um plano. Como é que eu vou começar uma gestão sem plano? E você faz um plano com uma velocidade muito grande. E como eu disse, isso é útil para qualquer partido político. Qual é o grande contratador? É o governo. E como você disse, se você sabe que naquela região quem são as pessoas, vou dar, por exemplo, a Bahia Gás. E agradecer publicamente a Luiz Raimundo Gavazza, que é o presidente. Jamais esqueço quem me ajuda. E Gavazza, quando viu a solução, ele se encantou, e ele adquiriu por ineligibilidade, o que nos dá um trunfo muito grande. A Codeba, recentemente, através de Gobo, pessoa que eu conheço há muito tempo e que me impressionou, vão ter o benefício dessa solução. De que forma? Imagine a Bahia Gás quando vai para um município e rapidamente transforma a vida daquele município através do crescimento da receita do município, de novos recursos que estão indo para lá, vai ter, junto ao governo do estado, crédito para ter mais ajuda para continuar crescendo. Uhum. Sem informação, sem comunicação, sem a cultura formatada, você é apenas mais um. Uhum. O que o benefício traz do XTR é você trabalhar quer no Oceano Vermelho, Certo. quer criando o seu próprio Oceano Azul. Perfeito, perfeito. Dê o endereço do XTR para muito os fácil. nossos... xtrbrasil.com.br. O nosso espectador que está nos assistindo aqui ficou curioso, né? Como é que ele pode fazer um test drive dessa... Ótimo. Muito simples. xtrbrasil.com.br. Na primeira tela tem lá, acesse o XTR. A pessoa está entrando pela primeira vez, vai clicar, não tem a senha. Lá embaixo tem. É a primeira vez, ele clica, abre um pequeno formulário, ele preenche. Imediatamente ele recebe um e-mail. Ele abre o e-mail, ativa e vai ter acesso às 1.177 fontes de informações. 1.177 cruzáveis, inclusive. Cruzáveis. Né? Isso. Eu posso fazer os mais diversos cruzamentos para gerar uma informação. Com um detalhe, essa senha tem duração de 7 dias. Certo. Pode ser alterada? Claro que sim. Nós queremos relações longevas. Uhum. E, ok, então, 7 dias, uma pessoa pode fazer o uso ali de, Sim. acredito, parte do Ele vai ter acesso ao módulo de informação. do Brasil, Hoje né? são Empresas Brasil? não só Empresas Certo. Brasil, mas mais 1.176. Olha só. Todas as agências bancárias. Por exemplo, eu quero crescer. Isso. Eu quero colocar uma filial. A pergunta aonde? No lugar rico ou no lugar pobre? Uhum. Eu não preciso fazer enquete. Se tem muita agência bancária, tem dinheiro. Aí. Então lá tem agências bancárias, postos de serviço, banco 24 horas. Uhum. Onde estão as aeronaves? Uhum. Onde estão os aeroportos? Por exemplo, o município do Brasil que tem mais aeroportos e ninguém acerta, chama-se Corumbá. 2 motivos.
em frente da Bolívia e do Paraguai, tóxico e fazendas gigantescas. Uhum. Mas um pouco mais do lado, Corumbá, é? Corumbá, nós temos a nossa querida oeste da Bahia, a parte rica da Bahia hoje. Sim. Quando você soma meia dúzia de municípios, nós temos 93 aeroportos lá. Quando soma... Os municípios que estão lá com suas pistas de pouso, certo. nós temos muito mais do que Corumbá. Uhum. Por exemplo, Barreiras, salvo engano, tem 9 pistas de pouso. Que às vezes a pista está dentro de uma fazenda. Isso, claro. Né? Sim. São Desidério tem 43. Uhum. Uhum. Perfeito. Então, aí, mais um exemplo de como, né, uma informação, talvez você nunca tenha ido em Luiz Eduardo, aliás, eu vou sempre lá, mas daí você, com uma pesquisa tão despretensiosa que ninguém vai imaginar um cruzamento para se chegar a, vamos dizer, uma avaliação da renda per capita ou do dinheiro circulante no município através, por exemplo, da quantidade de pistas de pouso num determinado espaço. O desafio, Adriano, não é fazer, é continuar fazendo. Não é vender, é continuar vendendo. Não é crescer, é continuar crescendo. E nesse processo, nós estamos chegando já ao final dessa conversa, que eu acho que a gente vai ter que ter um segundo momento para poder destrinchar ainda mais, porque é fantástico. Mas nesse processo que nós estamos vivendo há pouco mais de um ano, da inteligência artificial fazendo parte da vida de todos nós, qual foi o impacto disso dentro de uma empresa que está há 40 anos produzindo informação através de cruzamento de dados? Você percebeu, foi muito bom para você ou você precisou se reestruturar para poder manter essa crescência? Se você não pode com ele, junte-se a ele. Perfeito. O que você quer dizer com isso? Eu não fiz essa pergunta tua. Levantei a... A nossa solução, claro, está integrada à inteligência artificial. Entre outras coisas, nós fornecemos conteúdo para que a inteligência artificial. Uhum. Então, você quer fazer uma pesquisa nas nossas bases de dados utilizando a inteligência artificial, você faz isso, como eu disse, em frações de segundo. O que acontece, no entanto? O que é a inteligência artificial? Ela é hoje, vou fazer uma analogia com o XTR é hoje 5% do que vai ser. Há pouco você falava que eram 600 fontes, hoje a gente tem mais de 1.177. Primeiro, ética. É moeda dos próximos 100 anos. Eu nunca tive grandes simpatias pela Microsoft, mas eles foram muito felizes quando colocaram o nome do produto deles, Copilot. A inteligência artificial é um copiloto que você tem do lado. É um grande gerador de oportunidades. É você ganhar tempo. E se você compacta o tempo, sua produtividade cresce. E o produto Windows, janela, né? Pois é. Uhum. E chama Windows e o dono chama Bill Gates, portão. Olha só. Tá certo? Nunca tinha feito essa avaliação. Né? Pois é. E o homem que mudou o mundo tem muito a ver com o XTR de uma forma indireta. 3 pessoas nos inspiraram. Um baiano genial que chamava Milson Santos. Eu tive com ele 2 vezes. E ele trabalhava muito o conceito. Fui aluno da última turma do filho dele. Miltinho. Joguei xadrez com Miltinho. Éramos vizinhos de porta. Visão global, ação local. O conceito glocal Milton Santos trabalhou. O segundo, estamos falando desse americano, que tinha trabalho no nome, Steve Jobs, e que no discurso em Stanford usou a expressão ligando os pontos. Sim. E o terceiro, na minha opinião, o mais danado, o mais brilhante de todos os tempos. Um italiano que morreu na França e que em 1495 disse: tudo se relaciona com tudo. O cara, naquela época, enxergar isso não é normal. Chamado Da Vinci. Nós não temos uma opção. Nós temos que encontrar sempre um espaço para o novo. Senão, paramos no tempo. É fácil? Não, mas esse é que é o desafio da vida. Quando chega uma nova onda de tecnologia, ela dá uma rasteira em todo mundo, é uma oportunidade de começar.
E aí você junta com a sua equipe. Qual é o esporte mais difícil de uma Olimpíada? É o 4 por 100 com barreira. Porque para ganhar precisa dos 4, para perder basta 1. Ou a pessoa está ajudando ou está atrapalhando. Tem exemplos múltiplos aí. Pois é. Uhum. Trabalhar em equipe não é fácil. Não é fácil. E falando de equipe, a gente recebi aqui um recadinho da nossa produtora pedindo que você conte um pouco aí do perfil de cada dono desses 6 chapéus aqui na mesa. Olha, tem de tudo, né? Nós cultivamos a ingerência lá. Eu adorei isso aqui, viu? Mas não tem outra opção. Uhum. Tem espaço para tudo. Tem, como eu disse, espaço para apagar o incêndio, tem um espaço para Indiana Jones, tem aqui para um Humphrey Bogart, tem um aqui para o clássico, tem um aqui para o mafioso. Ou seja, é o melhor de cada um à tona todo o tempo. Eu tenho que tirar o seu melhor e o meu melhor você tem que tirar. E isso gera atrito, e nós não temos que ter medo do atrito. Há muitos anos atrás, eu descobri naquele momento que as pessoas estavam com uma dificuldade que quase toda empresa tem, do dizer não, com medo de ser o mal. Aí eu reuni todo mundo e disse, vou falar de um assunto que eu acredito que interessa a todos. Sexo. Todo mundo ficou assim. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Vocês conseguem ter orgasmo sem atrito? Ninguém falava nada. Vocês conseguem ter orgasmo quando o atrito dói? Ninguém falava nada. Eu digo, então administra o atrito. Esse é o desafio. É fazer com que as coisas aconteçam e trabalhando o conceito. Há pouco nós perguntávamos qual é a maior nota no Brasil. Na época eu perguntei a melhor. A maior é 10. E nos Estados Unidos é A+. Sabe por que mais? A mais? Porque A é para você entregar antes do prazo e mais para entregar mais do que foi pedido. Claro que eu estou brincando. Uhum. Mas não é boa essa ideia? É. Tem que ter simbologismos. Tem que passar. O cara fala uma ideia boa, você incorpora na sua cultura. Cada um de nós tem que chegar com um tijolo pronto para construir a catedral. E é interessante porque já o nosso tempo está quase que estourado, mas não poderia deixar passar. Você promove os encontros dia de sexta-feira. Isso. Foram mais de 200 realizados. 311. 311. Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás e são encontros valorosos, porque são pessoas das mais variadas. Você me disse, desde um monge tibetano até... indianos, né, governadores, exatamente, ministros. E às vezes um funcionário de uma empresa que você conheceu e que chega contando um pouco da sua história, da sua vida, o que o torna diferente. Então é uma conversa para a sua equipe, uma conversa para convidados que queiram chegar lá e comer uma boa pizza no final. Isso. Fala um pouco sobre esse conceito, um conceito muito bacana. Isso começou praticamente quando eu estava morando nos Estados Unidos. Sim. Eu tive um chefe. Você fez um livro até. Nós temos, isso. Sim. Na realidade, nós já ajudamos a lançar, se somar tudo, mais de 20 livros. Não, eu digo específico onde cada um escreveu uma página. Uhum. Qual é a ideia? São 2 objetivos. Oxigenar a cabeça da nossa equipe. Uhum. E segundo, criar palco para que outros brilhem. Perfeito. E isso é fantástico. As pessoas ficam esperando. Quando nós começamos, de onde veio o nome lanchinho? É um almoço interno. Uhum. Começamos os 311 no horário. Porque no convite vai assim. Os engarrafamentos são a realidade e não a desculpa. Começamos no horário. Uhum. Sabe quantos patrocinadores nós tivemos desses 311? Não. 0. Sim. Bancamos todos. Eu sei. Isso nos fortalece, isso nos dá crédito. Estão todos gravados no site da consiste.com.br. Os 311? Com um belo resumo do texto e com os vídeos gravados e com fotografias. Olha só. Vocês vão ver Adriano Câmara lá, os 40 quilos mais magro, isso há mais de 20 anos atrás. Mas Deus é gordo. Não esqueça, Deus é gordo. Mas foi uma... Ele só ficou magro para ser crucificado. Mas eu queria muito lhe agradecer.
tivemos uma tarde muito prazerosa, Marcos. E a sua gentileza, a Geisa dizendo, eu conheci Marcos primeiro por telefone, fiquei encantada pela forma tão gentil com que ele se relaciona. E hoje, para mim, foi um encontro com um amigo já de alguns bons anos, mas mais, sobretudo, né, um encontro com um profissional que eu respeito, né, que eu tenho orgulho de dizer que conheço a empresa dele, que vamos trabalhar muito juntos ainda. Viu? Vamos fazer uma coisa que nós temos que copiar o que é bom. Sim. No Brasil a gente fala em ganhar dinheiro. Sim. O americano chama make money, que é muito mais do que ganhar dinheiro. Fazer. Pois é. Né? Nós temos uma meta, mudar a bandeira do Brasil. Aí o cara, só isso. Eu falei que eu não falo mal do Brasil. E o que eu vou falar é algo pontual, só para mexer com a cabeça das pessoas. A bandeira nossa, que é diferente, que é muito bonita, tem uma frase. Você lembra? Sim, ordem e progresso. Você já viu a inclinação dela? Sim. Ordem e progresso. Progresso descendente. Nós vamos transformar, botar ordem e progresso crescente. E é por isso que o XTR existe. Um conceito, eu vi isso de Hans Donner, que é um alemão que viveu a vida inteira, um dos maiores desenhistas e designers de gráficos do planeta, trabalhou com as grandes aberturas da Globo, e ele levanta isso já há algum tempo, né? Meu Deus, não consigo imaginar como é que o progresso é descendente, não pode, tem que ser, né? Ao contrário. A outra... Nós não podemos começar um hino com um boato. Ouviram? Outra colocação. Como é que um hino tem deitado eternamente em berço esplêndido? Nós temos que mudar isso, porque isso vai direto para o nosso subconsciente. O que dá ibope é não falar, é falar mal. O que dá ibope é não fazer. Eu sou o sabido. Nós temos que mudar isso. E temos que mudar isso logo, agora. E só depende de nós. Como eu disse, se for Bolsonaro, se for Lula, se for uma terceira via, vamos ajudar. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos. Curtam e assistam, entrem no www.xtrbrasil.com.br para criar a senha e usufruam, né? Durante esses 7 dias vocês vão ver que vai começar a fazer parte de uma necessidade que vocês com certeza vão perceber, né, do uso desse orgulho que nós temos aqui na Bahia, que é a Consiste. Posso deixar meu telefone? Claro, por favor. 719-8802-8060. Adriano, muito obrigado. Muito obrigado, Geisa. Que agradeço. Muito obrigado. E vamos nos ver no nosso próximo encontro na aula aberta no portal IAI, esse produto da UniACB. Muito obrigado mais uma vez e estamos juntos. Com certeza.